Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe o nosso vídeo. E nessa videoaula de hoje eu vou falar um pouco sobre a introdução, na verdade, das meninges. Eu falei já um pouco sobre ela quando eu comentei sobre a parte macroscópica da medula espinal, que eu falei sobre os envoltórios do sistema nervoso. Então, os envoltórios do sistema nervoso são as meninges, que vai revestir todo o sistema nervoso central. Que toda vez que a gente fala do sistema nervoso central, a gente vai falar sobre encéfalo mais medula espinal. E as meninges, essas membranas conjuntivas, existem 3 camadas, tá? A mais externa delas é chamada de dura mater, tá? Dura mater, depois a gente vai ter aracnoide mater, e por fim, a mais interna, chamada de pia mater, e os vasos sanguíneos. Isso aqui representado, está mais ou menos representado aqui nessa foto aqui, representado uma dissecção. Bem, entre essas camadas, tá? Entre a dura mater, a aracnoide mater e pia mater, existem espaços, tá? Então, por exemplo, como a gente mencionou, que o sistema nervoso central é medula espinal mais encéfalo, então o espaço entre aqui, essa parte aqui, da dura mater, que é mais externa, e a parte óssea, no caso, exceto isso não ocorre no crânio, que eu vou explicar o porquê, mas existe o espaço epidural, tá? Aí, entre a dura mater e a aracnoide mater, entre a dura mater e a aracnoide mater, nós vamos ter um outro espaço chamado de espaço subdural, tá? Que é entre a dura mater e a aracnoide mater. E por fim, entre a aracnoide mater e a pia mater, tá? Entre essas duas, vai ter um outro espaço que é chamado de subaracnoide. Esses espaços, por exemplo, o espaço subdural, ele é muito importante para vias de aplicações de algumas anestesias que são chamadas anestesias raquidianas. E o espaço subaracnoide, nós vamos encontrar aí o líquor, tá? Que ele é incolor, inodoro, transparente, que é o aspecto dele normal. Quando ele apresenta um aspecto purulento, com sangue, existe sinal de patologia, tá? Mas como isso é referente à circulação licórica do líquor, eu vou abranger uma aula específica para a circulação do líquor, na qual a gente vai entender onde ele é produzido, qual é o caminho que o líquor faz até atingir propriamente esse espaço subaracnoide, que é para a coleta do líquor. Geralmente ele é realizado em torno da 4ª vértebra lombar e 5ª vértebra lombar, tá? Que é feito esse exame, para se detectar se o paciente tem problema de meningite ou algum outro tipo de problema relacionado ao sistema nervoso, tá? Que eu vou deixar para uma próxima aula. Bem, como eu disse para vocês, as meninges, ela é uma membrana, de tecido conjuntivo fibroso, que vai revestir o sistema nervoso central, que é encéfalo mais medula espinal. Só que a dura mater, em especial, tá? Ela vai ter, tá? Ela é bem espessa, resistente, tá? Ela vai ter bastante fibra colágeno, ela tem bastante vasos sanguíneos, inervada, tá? E ela tem 2 camadas, do folheto externo e interno. Lembra, na parte óssea,
que eu comentei com vocês, que os ossos têm uma membrana, né, que vai revestir a parte óssea externamente, que é o periósteo, né? E o periósteo também vai ter um folheto externo e um folheto interno. O folheto interno é mais se refere à proteção e o folheto externo é relacionado à produção aí de células osteogênicas, né? Enquanto que aqui, o que acontece? A dura mater, como ela está intimamente relacionado com o crânio, o folheto externo ele gruda, tá, no periósteo do crânio. Isso impede de produção de células osteogênicas. Isso se explica a demora da ossificação que ocorre aí entre os ossos do crânio, que é aquela ossificação chamada ossificação intramembranosa, tá? Uma curiosidade, tá? Que a meninge também, ela é extremamente vascularizada, extremamente inervada. A vascularização é feita principalmente pela artéria meningea média, tá? E no encéfalo, tá? Vocês vão entender ao longo do percurso aqui, nas aulas de neuroanatomia, que o encéfalo, tá? A gente não tem terminação nervosa no encéfalo, tá? Então, por isso que quando a gente tem dor de cabeça, na verdade, o que dói são as meninges, que estão relacionadas com a extrema inervação aí existente nela. Já que aqui o encéfalo em si, né, a parte do encéfalo, a gente são centros aqui, como se fosse aqui, ó, os nossos controles, tá? Só que as terminações nervosas não estão aí. Então, por não conter terminação nervosa, e sim centros regulatórios de uma série de funções aí que a gente vai ver. Então, na verdade, a dor de cabeça que a gente fala é proveniente da inervação da meninge. Então, na verdade, a gente tem dor de meninge e não dor de cabeça, né? Se a gente fosse falar. E a meninge, ela, além disso, né, tem muitas fibras colágenas, muitas fibras nervosas, como eu disse para vocês, tá? Bem, e nessa breve videoaula, eu resolvi separar um pouco, porque senão ia ficar muito extenso. Eu tô acompanhando o capítulo do Ângelo Machado para fazer essa série. E eu vou falar, né, além dessa prévia que eu falei para vocês, a gente vai ver quem são as pregas da dura mater do encéfalo. Como eu disse para vocês, a dura mater ela tem dois folhetos, né? O folheto externo e o folheto interno. O folheto interno ele vai sofrer dobramentos, e esses dobramentos vai originar aí os chamados de pregas da dura mater do encéfalo. Então a gente vai encontrar aqui, ó, por exemplo, a região da foice do cérebro, tá? Que é um septo vertical mediano em forma de foice que ocupa a fissura longitudinal do cérebro, que vai separar os dois hemisférios cerebrais. Nós temos também a tenda do cerebelo, tá? Que projeta-se para diante dos septos transversais, entre os lobos occipitais, né? E o cerebelo, que vai dividir, na verdade, a cavidade craniana em parte superior e a parte inferior. Aqui na foice do cérebro, né, existe um pequeno septo vertical mediano situado na tenda do cerebelo, que fica entre os dois hemisférios cerebelares, tá? Então aqui, ó, que aqui é a foice do cerebelo. Aqui também é a incisura da tenda do cerebelo,
que é uma região aí peculiar que protege de lesão de alguns nervos cranianos e também de lesão do mesencéfalo. E por fim a gente tem o diafragma da célula, tá? O diafragma da célula, é uma estrutura aí dessas pregas que vai proteger, na verdade, a hipófise. A hipófise, ela é uma glândula do sistema endócrino, é uma glândula mestra, tá? Que ela vai controlar, na verdade, as demais glândulas endócrinas do nosso corpo. É lógico que ela tem uma supervisão, né, que é feita pelo hipotálamo, né, que é controlado, né, pela parte do hipotálamo que está relacionado aí à produção do hormônio. Então, ela submete a função do hipotálamo, que gera, né, alguns hormônios que vão ser liberados na hipófise. Aí esse hormônio que é liberado na hipófise, o que vai acontecer? Ele vai agir numa glândula específica e vai liberar um outro hormônio, tá? Que é assunto também para uma outra aula. Então, eu apresentei aqui para vocês somente as pregas, tá? Da dura mater do encéfalo para vocês, tá bom? Muito obrigada pela atenção, até a